Bom dia. Obrigado. Antes de eu falar disso, eu, o louvor nesta manhã, meus olhos estavam molhados. E eu olhei para todo mundo e as mãos levantadas, louvando ao Senhor, e eu estava muito feliz. É isso que Deus está buscando, é isso. Muito obrigado por este momento. E no último louvor, às vezes você pode vir aqui na frente. E isso me deixa muito feliz. Eu vou orar por você, Senhor Jesus. Nós te louvamos esta manhã. Eu oro, Senhor, para que todos aqueles que estiveram aqui sejam, que estão orando, que a gente possa continuar olhando para Ti, os nossos olhos estejam em Ti. Nós precisamos da Tua presença nesse momento, nas nossas vidas. Nós confessamos nossos pecados. Nós não andamos como nós deveríamos. Mas obrigado pela tua morte na cruz, porque foi através do perdão e do teu amor e da tua misericórdia. Fala com cada pessoa neste momento, os que estão online, os que estão aqui. Eu oro para que o coração deles, que eles possam sentir a tua presença, que somente a tua palavra possa permitir que você chegue naqueles lugares que eles precisam. Eu peço no nome de Jesus, amém. Vocês já viram esse? Vocês já sabem o que significa isso. A gente já tem feito isso por muitos anos. Já é quase Natal. Isso é operação de Natal. A gente faz isso todo ano. E a tradição que a gente tem aqui não é só que a gente faz, mas a gente acredita, a gente já viu o valor e o benefício disso, que às vezes a gente viaja para alguns lugares de missões e a gente já viu essas caixas fazendo diferença nas vidas. A gente já encontrou pessoas aqui nessa igreja que recebeu essas caixas e eles vieram até mim e falaram: pastor, eu já recebi essas caixas e você não sabe como a gente sente ao receber essas caixas. Famílias já vieram até mim e eles falavam: cada ano a gente recebia uma caixa dessa e, e muitas famílias ficam pensando o que vão colocar, oram sobre essas caixas e quando você coloca você vai ver a data. A data de coleta vai ser novembro 16. A gente vai mandar para todo mundo. Muitas famílias aqui já oraram, isso é muito importante. É muito importante para vocês. Isso vai ajudar as crianças. Então comece a pensar sobre o que você vai colocar. E quantas caixas a gente tem lá fora? Quantas você poderia pegar? E tem 150 mil. A gente tem muito mais caixas do que as pessoas aqui. Então eu te encorajo que para você pegue, comece a orar. Para você que está online, pode vir aqui no segundo serviço e pode. Isso é muito importante. Quantas crianças podem vir conhecer Jesus através dessas caixas, desses presentes? E quando eles recebem isso, eles podem assinar para participar de um estudo bíblico. E também eu vou te mostrar essa placa. A gente já falou sobre nossa festa de outono. É o próximo domingo. E isso vai ser nos dois serviços, pastor Neite? Você não sabe. A gente não sabe. Vai ser.
Quem disse que vai ser? Ah, Pastor Jeremy. Pastor Jeremy. É, ele que está trabalhando nisso. Só vai ser no segundo serviço. Vai ser pro nosso almoço. Vai ter comida. Vai ser muito legal. Então, se na próxima semana e que toda vez que a gente põe isso na parte externa, a gente tem alguns problemas com a autoridade. Mas eu não tenho problema com isso. A gente pode pensar, eu não poderia colocar. E alguém trouxe uma ideia brilhante. Paga um valor para colocar essa placa. A gente estava propondo isso, mas não aceitaram. E é o que a gente fez. E a gente, com essa coisa, com esse metal que você pode pôr na sua grama e não tem nenhum problema. Eu encorajo você para pegar um desse e colocar lá na sua frente, lá do seu. E quando a gente vê assim alguma coisa de graça, eu fico muito empolgado. E você sabe o que me deixa cometido? É quando alguém me convida e vai ter vai ter uma igreja, uma festa legal, uma melhor comida, pessoas legais. Você poderia ir comigo? Você pode ir comigo no próximo domingo? E o mais louco é que muitas pessoas, e as pessoas falam, sim, claro, eu amaria ir. Eles não viriam para a igreja normalmente. Essa é uma maneira legal de você convidar as pessoas. Coloque lá no seu jardim e convide. E do outro lado tem Conecte com Jesus. E você pode colocar isso para que as pessoas tenham a oportunidade de se conectar com Deus. Eu não sei se você já viu isso. Alguns sinais e uns às vezes estão virados para a rodovia mostrando isso, conecte com Deus. Eu espero que vocês peguem uma caixa, peguem esse sinal e vamos abrir a nossa Bíblia e vamos estudar. Nós estamos no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Vocês já estiveram aqui e a gente gosta muito de ir pelos livros da Bíblia, que é muito fascinante como o que a gente coloca fica muito prático na nossa própria vida no momento que a gente está. No 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo escreveu no 15, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Como que a gente... Um lugar que é o fundamento da verdade. É o pilar que segura tudo. É o que deixa as colunas, é o que deixa tudo para que não caia. É o suporte. E você vai ser parte de uma igreja. Nós estamos falando de prédio, nós estamos falando para pessoas que vão se conectar e as pessoas que vão ser usadas por Deus. Vamos estar juntos. E como isso vai parecer? Como a gente tem que se comportar? Como a gente tem que estar? Como a gente lidera a igreja? Ele escreveu isso para um pastor jovem. Como a gente faz isso? Como a gente pode estar mais próximo com Jesus e conectarmos com Deus? E além disso, eu acredito que uma das coisas que estava para acontecer é o entendimento
que os apóstolos originais, os primeiros apóstolos, aqueles que viram a ressurreição, que viram Jesus, que, que estavam parte dos primeiros sinais quando a igreja foi estabelecida, eles estavam ficando velhos e eles iam ter que passar o bastão. Imagina aqueles que viram Jesus, que viram a ressurreição, e a gente pode se perguntar e perguntar, fazer. Eles ainda estavam escrevendo coisas para igrejas locais. Assim como Paulo estava escrevendo para Timóteo, ele estava se preparando para aquele dia quando não tivesse mais nenhum dos apóstolos que já tinham vivido com Jesus. E eles iam viver somente com as instruções que eles estavam escrevendo. Então, ele estava escrevendo naquele momento. Vamos falar algumas coisas importantes. Quando a gente entra no capítulo 4, ele fala uma coisa que ele discutiu no primeiro versículo, no capítulo 1, sobre falsos professores, falsas doutrinas. E tudo aquilo que é o pilar da verdade. E ele ia falar sobre aquelas outras mensagens que não eram verdade, que iam tentar levar o rebanho. E ele mencionou no capítulo 1 e ele fala no capítulo 4. Eu vou ler para você. Se você tem sua Bíblia, pode abrir em 1 Timóteo 4, 1. Aqui também na tela também tem. Paulo escreveu 13 cartas, a maioria para a igreja, mas essa é uma das 4 cartas que ele escreveu, cartas pessoais, que ele escreveu para esse jovem pastor, Timóteo. Capítulo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que é criado por Deus é bom, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades de fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeitem, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Paulo já tinha falado no capítulo 1 sobre falsos profetas. Ele disse isso: ordena certas pessoas que não ensinem doutrinas diversas. Doutrina é um corpo de crença. Tem muitas diferenças, muito diferentes doutrinas de campos ou disciplinas. No nosso caminhar espiritual, tem doutrinas ou tem ensinamentos que esse livro, que é a Bíblia, fala sobre. E o que Paulo estava falando para Timóteo era sobre ficar atento sobre as falsas doutrinas. E falsas doutrinas começam com 3 coisas. A primeira, acrescentando-se a palavra de Deus. Às vezes, no nosso
no nosso desejo de falar alguma coisa nova e interessante, a gente adiciona coisas, informações, ou a gente é isso e regras que não são originais, que não estão na Bíblia, adicionando condições para a salvação. Então, falsas doutrinas é quando você acrescenta a palavra de Deus, é quando você se afasta da palavra de Deus. Eu vou usar uma ilustração que às vezes você pode ir pela que às vezes não faz, não, na Bíblia não está alinhada com essas tendências de hoje em dia. Então, às vezes a gente olha para a Bíblia e alguns falsos profetas falam: "Ah, eu não vou usar o que está escrito aqui", e aquela pessoa quer cortar um pedaço da Bíblia porque não é conveniente para essas coisas atuais. Então a gente tenta se ajustar o entendimento dentro da cultura, do entendimento da cultura atual. E quando a gente faz isso, a gente está se movendo para falsas doutrinas. É por isso que sempre eu sempre falo, leia a sua Bíblia muito. Quando alguém está confuso sobre é porque a cultura, o entendimento cultural das normas e como a vida deve ser vivida está em contradição com a Bíblia. E o que a gente tenta é acomodar as duas. Mas se a gente vai ser uma pessoa que usa a Bíblia, uma coisa que a gente não pode fazer é tentar acomodar. O que a gente vai olhar é colocar o que está na Bíblia e elevar isso. Não, mas a gente vai ler e vai. E se eu não tivesse nunca lido a Bíblia antes, e se eu tivesse. E isso é a palavra de Deus, é para você. O que seria a minha conclusão se eu lesse isso? Minha observação é que o que está fora é o comportamento da nossa cultura. E mais uma coisa, é negando a palavra de Deus. Então, primeiro afastando-se, acrescentando, afastando-se e negando a palavra de Deus. Será se Jesus falou aquilo mesmo? A palavra de Deus falou isso? Isso foi o que Satanás falou no jardim. E mesmo nos nossos momentos, tem essa tendência de as pessoas falarem: esses autores viviam em tempos diferentes. Então eles não entendem o nosso mundo e nosso entendimento sobre. Agora talvez a gente pode ter a gente aceita algumas coisas, a gente afirma algumas coisas. E coisas certamente que Deus não afirma. E nós não podemos acomodar isso. Nós só vamos ler a verdade, o que a gente lê. Se a gente não fizer isso, a gente vamos ler de novo esses versículos e vou fazer alguns comentários. O Espírito, isso é o Espírito de Deus falando. Que antes de Jesus retornar, e eu acredito que a gente vive nesses momentos. Nós não sabemos no calendário profético de Deus, mas eu acredito que Jesus está voltando. E quando a gente lê, ele fala que alguns abandonaram a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você pode ter uma história de alguém que já saiu, que abandonou a fé, um amigo que abandonou a fé, talvez sua esposa, um esposo. O que mais machuca, talvez, é quando sobre uma criança
que abandona a fé, uma pessoa que cresce no evangelho e abandona a fé. Isso é porque acontece. Eles abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Os falsos profetas, falsos professores, falsos profetas. Entenda que isso é demoníaco. Às vezes a gente fala sobre outras religiões e sobre eles estão, mas estão errados. Não, e o sistema que eles colocam sobre essas religiões na verdade, é empoderado por forças demoníacas. Não é só, é diferente, eles vão, nós todos, é o jeito deles, mas tá tudo bem. E não, a gente não pode fazer isso. Isso é enganador, esses demoníacos, e anjos, toma cuidado. Se a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E às vezes, aquele líder e aí a pessoa fala que foi instruída por um anjo e as pessoas começam a seguir aquilo. Mas a igreja, nós precisamos ser as pessoas que tenham cuidado sobre forças demoníacas. Nós estamos em outubro. Nós estamos chegando perto do final de outubro. Eu estou muito frustrado. E as casas agora fazem barulho quando eu passo perto. Barulhos muito estranhos. Isso não está certo. Não é legal, normalizar a nossa cultura, essas forças demoníacas. Se você tem isso, jogue fora isso. O que você está convidando para sua casa sobre suas forças demoníacas. E as pessoas podem falar, não, cara, isso é legal, é só um desenho, é só uma coisa. As crianças riem, é muito legal, sempre a gente faz. A gente só está querendo ficar legal com os nossos vizinhos. Isso é escuridão, isso é coisa demoníaca. E não é muito incomum. E as pessoas falam sobre os filmes, aqueles filmes mais de terror, aqueles filmes mais aterrorizantes. E se você vai assistir aquilo, e o que você está fazendo é abrindo a porta para permitir que escuridões demoníacas e satânicas entrem na minha vida, na minha casa. Isso é legal. Isso é legal ter esse sentimento. Se você está fazendo isso, se você já esteve na sua vida onde você experimentou forças satânicas, você não quer ela perto de você. E as crianças têm que fazer de tudo. E todos nós, filhos de Deus, nós não aceitamos isso. Tire as televisões dos quartos, desliguem as Wi-Fi, faça tudo, mas isso não vai ser aceito na nossa casa. Por causa dessas forças demoníacas, o mal é real. Isso nós temos que levar de maneira muito séria. Isso é uma passagem que está falando sobre hoje. Quando ele fala sobre forças demoníacas, ele diz no versículo 2: esses vêm através de consciências cauterizadas, de homens hipócritas e mentirosos, e Deus já falou o que é verdade, o que é certo, o que é errado. Todo mundo sabe. Nós nascemos com isso. O que são certo e as coisas certas e erradas. Mas Deus nos consciência. Mas tem algum momento. Como que coisas que estão certas estão virando erradas e as coisas estão virando de ponta cabeça? É porque eles estavam falando aqui, eles são mentirosos. Eles têm as consciências cauterizadas.
É uma coisa muito. Aquilo ali ficou cauterizado, fica bloqueado e eles não têm mais como pensar, ter consciência das coisas. A consciência deles foram cauterizadas. Eles, eles começam com essas coisas e é onde as coisas, quando a gente fala, quando a gente, é que ele estava falando sobre, você não pode casar, isso não é coisa, você não pode comer algumas coisas que Deus criou. E eles estavam escrevendo livros e estavam e, e aí a gente começa a pensar. A gente quer responder a todas essas coisas, algoritmos que a gente fica clicando, 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 e o inimigo já me avisou sobre essas coisas. E essas coisas, e a gente tem que ficar, a gente quer ficar fazendo coisas que às vezes não está alinhado com o evangelho. E ele fala também no versículo 6: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Jesus Cristo. Ele fala nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Sejam treinados na doutrina verdadeira. Sejam treinados nas palavras da Bíblia. Você tem que conhecer. E obrigado por estar aqui, obrigado por estar ouvindo, por ter pessoas que têm lido a Bíblia. Seja familiarizado com a verdade. Se alguém falar uma mentira sobre Deus, rapidamente aparece para você. Você está familiarizado com a verdade, que, que é muito claro quando você ouve mentiras. No versículo 7, ele fala: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Eu gosto dessas palavras. A gente não esperaria ler numa série escrita pelo Paulo, profanas e tolas. Exercite-se na piedade. Não é coisas que não faz nenhum sentido, é só perda de tempo essas falsas doutrinas. Em vez disso, no versículo 7, ele fala: treine, exercite-se na piedade. Exercite-se na piedade. Eu fico me perguntando como pode parecer, como seria uma pessoa piedosa, como você pareceria sendo uma pessoa piedosa? Você já tem essa visão na sua cabeça aí? Então dê um passo a mais e pense um nome de alguém que você considera ser piedoso. Eu vou falar uma história. Eu estava conversando com o pessoal do Louvor. Há uns anos atrás, eu estava ensinando no seminário e tinha outro instrutor que vivia lá. Ele entrou no avião, ele foi pro quarto dele, a gente não se encontrou, mas na manhã seguinte, no hotel, tinha um café da manhã maravilhoso. E, e eu como muito e eu preciso de tempo para experimentar as coisas. E eu sabia que ele ia estar lá. E eu queria ter eu só queria aproveitar meu momento e comer a comida, tomar meu café com tempo. E ele entrou lá, eu peguei minhas coisas e ele sentou. E eu estava tão focado ali no momento. Enquanto eu estava comendo, e ele estava comendo, ele estava pegando as comidas, né, nas áreas dos hotéis. E ali eu falei, eu, eu pensei que ele tinha me visto. Ele pegou as suas coisas, ele pegou a sua comida. A gente tava lá.
Eu pensei que eu estava olhando para ele e ele e ele sentou em outra mesa com outra pessoa. E assim que ele sentou lá, e aí ele abraçou, pegou as mãos das pessoas e começou a orar e agradeceu, Senhor, obrigado por essa comida. E eu tava lá e eu pensei que ele ia sentar comigo. Ele, eu achei que ele iria orar comigo e ele tá com outra pessoa. E assim que ele falou amém, ele olhou e o olhar dele eu estava rindo. E ele pensou que estava comigo e ele estava orando com outra pessoa e ele rindo e sentou comigo. E ele falou, pô, eu fiquei muito embaraçado nisso. Essa é a sua foto de alguém. Eu não vou abraçar sua mão, não vou segurar sua mão e orar, mas a gente pode orar, não tem problema, mas não com uma pessoa diferente, uma pessoa totalmente diferente. Aqui fala, exercite-se na piedade. Essa é muito usado em Timóteo. Ele fala em Pedro, em 1 Pedro, e ele fala algumas oportunidades que você vai ter que ter para treinar, para ser treinado pela piedade. Para que você, assim como ele chamou, e eu vou falar de algumas coisas, algumas vezes eu me pergunto algumas coisas. Como que eu me treino para ser piedoso? Como que eu posso ser uma pessoa piedosa? Às vezes o pensamento nosso é ajudar você a ser piedoso, mas esse livro fala, você precisa se treinar a si mesmo. No versículo 8 ele fala, o exercício físico é de um pouco proveitoso. Tem valor. Talvez eu esperaria que ele falasse que não precisaria fazer nenhum exercício mais. Mas ele fala, tem valor o exercício físico, mas ele vai linkar, ele vai conectar e para academia, a gente normalmente vai no começo do ano, a gente sabe o que ele está falando. Treinar, o exercício físico é de um pouco proveitoso. É proveitoso, mas a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Porque tem promessa na vida presente e na futura. Então, ele está falando, se de alguma maneira, como pessoas, treinar para ter uma vida piedosa, isso vai ser maravilhoso aqui e vai ser maravilhoso lá, na eternidade. Os exercícios físicos, nós não vamos levar esse corpo para a eternidade. Nós vamos ter um novo corpo. Nós vamos ter um corpo novo lá na eternidade. É bom, é legal você cuidar do seu corpo, tem valor você exercitar, a sua vida vai ser muito legal, é muito bom você fazer academia, mas do jeito que você pensa, pense além disso. Espera aí, se eu estou treinando de ser piedoso, ser uma pessoa piedosa, vai ter diferença na minha vida agora e no futuro. Não existe piedade sem disciplina. Esse momento você vai começar a ouvir palavras, disciplina espiritual, sobre ler, sobre orar, sobre arrependimento, sobre confissão. Essas são essa é a disciplina que você tem que começar a desenvolver. Todo mundo quer ser fitness, né? A gente não tem essa tendência. A gente não tem a tendência de ser piedoso. Isso não. Esse mundo cheio de pecado. Nós vamos tentar ser pessoas que tenham disciplina e, na verdade, eu sei que a gente
você pode ter assinado para ir na academia e faz um ano que você não vai. E tem alguns programas que as mulheres estão fazendo estudos e a gente vai ter uma participante e depois a gente vai dividir em grupos e isso é muito legal. Algumas mulheres estão falando o que nós vamos fazer, porque criou-se essa disciplina, essa cadência na vida de crescer espiritualmente. A gente viu aqui esses parentes, esses casais, eles falando sobre fazer parte do grupo de homens. O que a gente faz, a gente cria essa disciplina. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter a disciplina de estar estudando a palavra de Deus. Porque se eu não fizer isso, talvez eu fique preguiçoso. A gente fica muito preguiçoso. E o professor falou isso sobre ser o líder de um grupo. E agora ele falou, aquilo está me levantando, isso está me criando para ser disciplinado. Quando a gente olha sobre os frutos do Espírito, quando a gente pede, quando a gente não vê, se a gente não vê qual, então eu tenho que ter disciplina, eu tenho que me estar motivado. A igreja, a igreja principal, os primórdios, eles partiam o pão e eles oravam. Isso era parte da vida deles, sobre humildade, sobre servir o Senhor, sobre dar para Deus e ajustar o nosso foco e sobre amar o seu vizinho como a você mesmo. Treine a si mesmo. Isso é. Eu estou falando com você. Eu estou perguntando o que você poderia fazer para você se treinar. Se você perguntasse para o pastor Timothy, antes que você possa ajudar os outros a crescer em piedade, a Bíblia fala sobre o professor, sobre profeta. Ele tem mais responsabilidade porque ele está influenciando outras pessoas. Pastores, os líderes. Eu me sinto dessa maneira. Isso me deixa bem preocupado porque eu sou o que eu sou. Eu sei quais são as minhas fraquezas. E Paulo disse para o pastor Timóteo: treine a você mesmo. Não tem desculpa. Eu sei que você falha, eu sei que você também é pecador, você é fraco, mas vamos. É por isso que na academia a gente sabe, você está cansado, mas não é mais, vamos. É assim mesmo. A motivação vai te inspirar a fazer algo mais uma vez. Você vai ter aquela disciplina de fazer. Mas treinamento é diferente. É por isso que toma a motivação sem treinamento é perda de tempo. Eu vou fechar com algumas palavras. Como praticamente que a gente pode se treinar para ser piedoso. Da mesma jeito, talvez, como que você ganha disciplina para outra coisa. Vamos ver aqui na tela. Até alguns momentos que eu vi. Eu sei onde eu sou fraco. Ele fala, treine a si mesmo. Exercite. Faça exercício mesmo. O Espírito Santo vai te convencer. Você tem que treinar aquilo que você... Se você treinar de maneira corajosa, nas suas áreas fracas, você vai desenvolver, Eu estou fazendo alguns cardios, eu sei, as manhãs estão ficando frias, mas eu não gosto de estar fazendo caminhada quando está muito frio, mas eu tenho que ter um plano. Então a gente tem que diagnosticar e agora a gente tem que adicionar estrutura. O que eu posso adicionar na minha estrutura que eu tenho que fazer, para ser piedoso? Que estruturas você pode adicionar à sua vida? Seguir Jesus é a melhor maneira. É o terceiro que eu coloquei.
Faça isso de uma maneira que você goste, que você possa repetir. Sabe quando você treina? E depois que você treina, você se sente muito bem. Quando você começa a olhar seu corpo, você fala, pô, legal, eu estou treinando. E agora você vê o resultado. Eu estou feliz de estar fazendo isso. Se eu fizer a primeira vez, eu fizer colocar aquelas coisas, pensamentos ruins, negativos, eu não vou querer fazer de novo, eu vou ficar desencorajado. A palavra disciplina se refere sobre uma coisa que eu escolhi fazer, que vai transformar a minha vida. E é o que eu vou estar comprometido. Eu vou continuar falando sim. Como a gente falou, a gente vai segurar, levantar nossas mãos e se submeter a Cristo. E como a jeito que a gente está vivendo, Ele vai se mover nas nossas vidas. Você vai ver grandes benefícios, maravilhosos benefícios. E você vai perceber que minhas coisas estão diferentes no seu casamento, no meu relacionamento, no jeito que eu penso, nos meus hábitos, com minha família. As pessoas vão começar a notar que você não é o antigo. A gente cresce em determinado momento e a gente e a gente volta a ficar preguiçoso. Eu atingi minha meta e aí a Bíblia fala, você tem que eu já fiz isso, e às vezes você faz aquilo e de repente você começa a voltar para trás. É um treinamento, você tem que exercitar. E a última coisa, eu vou ler para você. Capture a conversa da mesa de jantar. Eu espero que você tenha a oportunidade. Use o momento mais legal do dia para impactar o seu ministério, a sua família. O horário de almoço ou janta são oportunidades como Deus treinou a sua vida com aquelas pessoas mais importantes da sua família, na sua vida, sua esposa, seu esposo, suas filhas. Quem estiver naquela mesa, você tem audiências para falar sobre Jesus, sobre o que Ele tem feito na sua vida, o que Ele falou sobre a palavra de hoje. E você vai falar, nossa, você pode testemunhar o que Ele tem feito na sua vida. Na semana passada a gente estava com um estudo sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas. E tudo começa com a fé, e eu começo a encorajar vocês para participar. Faça isso. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Nós queremos ser as pessoas que se exercitam na piedade. Que eu oro para que isso seja mais apenas, não seja só apenas motivação, mas você nos dê disciplina, como a gente pode se treinar para ser piedoso, não uma coisa que seja para ser daqui 6 semanas, mas que seja parte da nossa vida. Mas eu oro em nome de Jesus. Amém.